esteja abençoando a vida do irmão Silas. Às vezes, conforme o irmão falou, a gente tem certas dificuldades, mas graças a Deus, que nem sempre, às vezes quem tem facilidades, às vezes não vem, prefere não fazer. O irmão Silas está sempre aí, sempre firme, sempre louvando, servindo ao Senhor. Deus abençoe e Deus esteja abençoando a cada um de nós, que nós possamos estar assim, colocando ao serviço do Senhor os nossos dons. Nós vamos nos colocar em pé, nós vamos fazer a leitura no capítulo 15 de Lucas. E essa parábola é a parábola do filho pródigo. Eu acho que todos já conhecem, mas nós vamos fazer uma leitura responsiva em apenas alguns versículos, ok? Que é para a gente não ter aquelas leituras longas que acabam se tornando às vezes até cansativas. Mas eu gostaria que na sua casa, hoje ainda, você lesse o capítulo 15 de Lucas, dos versos 11 até o 32, que fala sobre essa parábola. Aqui hoje nós vamos ler os versos 11, 12, 16, 17, 21 e 22. Então nós vamos fazer assim, como é uma leitura responsiva, eu vou ler o verso 11 e os irmãos lerão o verso 12. Depois eu lerei o verso 16, os irmãos lerão o verso 17. E depois eu lerei o verso 21 e os irmãos lerão o verso 22. E para a gente fazer uma leitura a uma só voz, por favor, leiam aqui no Data Show, aqui na transmissão aqui, que aí a gente consegue ler numa mesma versão, ok? Lucas capítulo 15, verso 11 diz: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu por eles a fazenda. Verso 16: E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E agora o verso 21 diz: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés. Então agora, ainda em pé, eu vou estar pedindo para um jovem orar, Tiago, esteja nos elevando a Deus, uma oração. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, ó Pai, por esse momento, ó Pai, que estamos em Tua presença, ó Pai. Neste momento, ó Pai, quero pedir especialmente, ó Pai, pela vida do pastor, que vai estar passando a mensagem, o Senhor transmitiu a ele, e ele vai estar transmitindo para as nossas vidas. Que nós possamos estar aprendendo, e não só aprendendo, também mostrando para o mundo esse aprendizado, ó Pai. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. E a igreja pode assentar. Nós vamos meditar no tema Uma História. Se nós pararmos para analisar essa história, é uma parábola que Jesus está contando e que pode ter acontecido com várias pessoas. Uma história, a história sempre ela é limitada pelo tempo, ok? Toda história ela é limitada pelo tempo. Ela tem o seu início, tem um começo, tem um passado. Às vezes, enquanto ela ainda está em vigor, enquanto ela ainda está sendo escrita, ela tem o presente e depois o futuro.
Mas toda história, ela tem um tempo, determinado tempo. Por isso, a história sempre tem começo, meio e fim. Ou começo, meio e final. Toda história, ela sempre tem. Nós vamos ver alguns aspectos nesses três tempos dessa história desse jovem. O jovem mais moço é um jovem fictício, tá? Jesus contou essa história através de uma parábola, mas nós vamos ver algumas coisas que de repente se encaixam numa vida real, ok? Então, o começo dessa história é até interessante, né? Porque no começo dessa história, olha, uma fazenda, né? Algo muito bonito, muito maravilhoso, e que aquele jovem, né, vivia ali. Então, ele tinha uma bela vida. O pai dele era rico, tinha muitas posses, né? Conforme nós podemos ver ali no verso que foram até vocês leram, na parte B do verso 12, que o pai dele repartiu com ele a fazenda. Então, naquela época ali que Jesus estava contando, os fazendeiros tinham, né, como hoje, os fazendeiros também tinham muitas posses. Então, esse jovem tinha uma bela vida, tinha uma boa vida, uma vida onde ele tinha muitas coisas, muitos bens, era uma vida tranquila, porque o pai dele era rico, já nasceu, digamos, num berço abençoado, né? E também havia fartura, como o pai dele era rico, a terra era boa, tudo, havia fartura para todos os empregados. Que a gente pode ver isso lá no verso 17. Por isso que eu pedi para vocês lerem, né, também depois essa parábola toda, porque às vezes a gente vai citar algum verso que não está. Esse verso 17, nós vimos quando aquele jovem caiu em si, ele se lembrou que lá na fazenda, lá nos posses do meu pai, todos os empregados têm fartura de pão. Então havia uma fartura para todos. E aí esse jovem pega tudo aquilo que ele tem, né? Maravilhoso, uma paisagem linda, tão bom, né? Todos os bens ali, vários animais. Ele pega a parte dele e sai para o mundo. Queridos, como as coisas no mundo têm uma aparência boa, né? As coisas do mundo têm uma aparência de que são muito gostosas. Como é bom, né? Normalmente as coisas do mundo sempre brilham nos olhos da gente, né? Como é bom. Conheço pessoas que largam tudo por causa das coisas do mundo. Tudo. Largam família, largam pai, mãe. Tem pai que larga esposa, larga os filhos. Tem esposa que larga o marido, larga filho. Enfim, as coisas do mundo, quando elas atraem assim, que parece que hipnotizam. Hoje pela manhã a gente até falou a respeito, né, do primeiro pecado, o pecado do casal, Adão e Eva. E é interessante assim que o mundo, esse sistema que existe aí, ele engana de uma tal maneira, que eu até citei de manhã, né? Satanás não chegou para Eva e falou: olha, come esse fruto, você vai ser expulso do paraíso, você vai passar a ter filho com dores, a terra vai começar a produzir espinhos, cardos. Ele não falou nada disso, né? Pelo contrário, ele só falou a parte boa. O mundo realmente tem muitas coisas boas, muitas. E conforme nós falamos no domingo passado, né? Mas nem todas me convêm. E as coisas do mundo estão aí, ó. Estão aí para nós. Para nós. Sabe, às vezes a gente pensa assim, né? Eu já sou adulto, eu já, né, tenho uma estabilidade, já. Queridos, eu conheço pastor, ex-pastor, né?
com 60 anos, largou o ministério, largou a igreja, largou a esposa, os filhos casados, netos, largou família, largou tudo e foi viver por esse mundo. Hoje vive pelos botecos da vida aí, apreciando a tal da loira. Conhecem a loira? A tal da cerveja, né? E ele vive por aí, e é conhecido, infelizmente meu conhecido, quase 60 anos. A gente pensa que já tem uma certa estabilidade, né? A gente normalmente, quando vai pregar alguma coisa que o mundo atrai, que o mundo isso, a gente prega normalmente para jovem, para adolescente, mas não são só eles, não. Nós que somos adultos, nós que já temos uma vida até certo ponto estabelecida, nós também precisamos ter cuidado, porque o inimigo ele não escolhe idade. O inimigo ele tenta a todos indiscriminadamente. Nós é que temos que estar alertas. Vou falar na linguagem dos adultos, nós temos que estar alerta. Vou falar na linguagem dos jovens, nós temos que estar ligados. A gente tem que estar esperto, porque senão o inimigo derruba, e derruba mesmo. E olha, não se engane, viu? O mundo oferece muita coisa bonita, mas que no fim é vazia, não tem nada para oferecer. Ok, aquele jovem foi lá, pegou as coisas dele e caiu no mundo. Aí vem o meio, né, da nossa história, e a gente começa com uma catástrofe. Gente, o rapaz começou a gastar, paga tudo para todo mundo. Eu até imagino a cena, né? Aquele monte de amigo em volta dele. Meu, como você é um cara legal, você é o cara mais lindo dessa terra, aqui não tem ninguém mais bonito do que você. E aquela coisa, esse elogio, meu, você é 10, você é um cara bacana. Aí acabou o dinheiro, que dinheiro acaba se não souber gastar, porque para ganhar é difícil, né? Quem que ganha dinheiro fácil? Tem alguém? Eu quero saber o segredo. Ganha assim, Daniel ganha dinheiro facinho assim, né? Todo dia conta do banco, né? Olha, se for assim, eu quero saber o segredo, porque eu não consigo. Como a gente tem que suar a camisa ali para ganhar, né? O dinheiro, e é pouco. E quando ganha bem, o imposto de renda acaba tudo, né? Impostos, enfim, a gente acaba gastando mais, né? Quando ganha bem. Mas o dinheiro acaba, e aí acabou. É interessante que quando o dinheiro acabou, aquele pessoal que achava ele bonito, todo mundo começou a achar ele feio. Sai pra lá, você é pobre. Não, é que eu estou precisando, o que é que você quer? E aí, para piorar a situação, na parábola, Jesus diz que veio naquela terra uma grande fome. E isso é uma coisa normal. Lá nos países que existem ali no Nordeste, por exemplo, não só no Nordeste, é aqui no Brasil, e lá vira e mexe acontece isso. Aparece essa tal de fome, vem uma seca, tem já não sei quantos meses que não cai uma gota de água ali. O povo está desesperado, só que o governo vai e ajuda, a cestinha básica lá, aquelas coisas básicas, né? E o pessoal acaba até ficando ali, mas na terra que estava esse jovem aí da parábola, veio essa fome. E aí, com a fome, o ditado que passa a valer, sabe qual é o ditado que passa a valer? Quando chega a fome, assim, chega aquela fase ruim, vocês sabem qual é? Cada um por si e Deus por mim. Que o egoísmo é tanto que a pessoa não quer dividir nem Deus. Não, Deus tem que agir por mim.
E aí está lá aquele rapaz naquela coisa, aquela fome. Aí Jesus, hoje pela manhã, né, quando nós lemos ali a carta de 1 João, eu falei que João pegou na canela, mas ele chutou. Aqui Jesus também chutou a canela do judeu, porque Jesus falou que aquele jovem que ali na parábola devia ser judeu, que Jesus estava falando para judeus, aceitou o convite para cuidar de porcos. Nós sabemos que o porco, o animal porco, para o judeu é um bicho imundo, ele não chega nem perto de porcos. Aí Jesus vai e fala na parábola que esse jovem foi apacentar porcos, foi cuidar de porcos. Os judeus acho que até se arrepiaram. Meu Deus, que exagero! Não podia assim cuidar de alguma outra coisa, né? Mas não, Jesus, ele foi bem enfático, puxou bem para o drama. Gente, olha o nível que chegou este jovem da parábola. Para cuidar de porcos é a pior coisa que poderia existir para um judeu. Quando esse jovem tinha suas posses, seu dinheiro, todo mundo, né, até oferecia: olha, se você quiser ficar na minha casa, muito prazer em te receber. Aí depois ninguém mais dá nada para ele, nada. Então um copinho de água, não, vai trabalhar, vagabundo. Pessoa que elogiava ele antes, quando ele tinha alguma coisa, agora é capaz de chamar até ele de vagabundo. Essas coisas assim não estão na parábola, tá? A gente está aqui contando uma história, ok? Que esse rapaz chegou ao fundo do poço. Existem duas situações quando alguém está no fundo do poço. Uma situação em que a pessoa se abaixa, se deprime, entra numa depressão. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sei para que eu estou vivendo, aliás eu não sei nem para que eu nasci, o que é que eu vim fazer nesse mundo? Sofrer, eu não aguento mais, e está lá no fundo do poço e fica agachadinho. Tem uns que chegam a ficar igual aquele tatuzinho, lembra? Aquele bichinho tatuzinho, já viram aquela bolinha? Se você chegar perto e perguntar, está tudo bem, ele se fecha. Tem muita gente que faz isso quando está no fundo do poço. Essa é uma situação. A outra situação de quem está no fundo do poço é pegar lições, começar algo que a gente chama de crescimento. E aquele jovem lá no fundo do poço, cuidando de porcos, não tem o que comer, passando fome, de repente ele caiu em si. Espera aí, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou vivendo assim? E se ergueu, caiu em si. O que é cair em si? É tomar consciência do que está acontecendo, a realidade ao seu redor. Isso é cair em si. Queridos, apenas um pequeno parênteses. Muitas vezes nós ainda não caímos em si. Muitas vezes a gente vive aquela vida que parece assim artista, né? Como é que o artista vive a vida? De mentira. Então um artista, por exemplo, que vai trabalhar num filme, numa novela, numa peça, sei lá, ele faz naquela determinada peça, naquele filme, naquela novela, ele faz o papel de um empresário muito rico, muito poderoso, na outra novela ele faz, no filme, na peça de teatro, ele faz o papel de motorista de táxi.
E ainda que tem um táxi alugado, que nem dele é. Porque tudo é uma mentira. Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa vida. Ei, você é capaz de enxergar a realidade que está ao seu redor? Você é capaz de ver e de sentir as coisas que estão acontecendo ao seu redor? Você sabe de verdade a sua real situação diante da vida, diante do mundo, diante das pessoas, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança? Será que você não está precisando ter um insight? Um acordar, um despertar, um cair em si? Esse jovem da parábola, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Caiu em si, acordou, teve aquele insight, aquele momento, e aí ele apenas, ao cair em si, ele começou a ter umas outras reações. A outra reação que ele teve foi lembrar: peraí, eu joguei tudo, toda a minha vida eu joguei para trás. Eu tenho um pai que é bem de vida, eu tenho um pai que tem tudo. Gente, meu pai tem tudo. Aquelas pessoas que são servas, que são trabalhadores, ali que estão a serviço do meu pai, tem fartura de pão, eu aqui passando fome. Não, minha vida está toda ao avesso. Caiu em si, lembrou-se e também reconheceu: eu joguei fora tudo, eu joguei fora a minha vida, eu joguei fora tudo que eu tinha, por causa de coisas que eu achava que eram maravilhosas, coisas que eu achava que ia me dar tudo, que ia me dar um futuro. Joguei fora a minha vida. Estou eu aqui agora sem perspectiva nenhuma.